Oi, gente. Boa noite. Hoje a gente está iniciando a nossa segunda live do Setembro Roxo. A nossa live é PTI e Saúde Feminina. Depois de conversar com vocês durante todo o ano, nós percebemos que era um assunto que estava muito em pauta para vocês, muitas dúvidas. Então a gente resolveu trazer esse assunto para a live, para o Setembro Roxo. A saúde feminina, a gente vai falar da saúde feminina como um todo, claro. Por que saúde feminina? Primeiro, porque a maioria de vocês aqui que seguem a PTI Brasil são mulheres, na casa dos 18 aos 50 anos, é a grande maioria que segue a gente aqui. Além disso, a gente sabe que a PTI em adultos, ela ocorre na prevalência de cada 10 pacientes, 8 pacientes são mulheres em adultos. Então, ela ocorre muito mais em mulheres do que em homens. Então, também já é um motivo para a gente priorizar a saúde feminina aqui no Setembro Roxo. E também porque tem muitas dúvidas que vocês trazem para a gente. E às vezes eu consigo responder, né? O que dá para eu responder, o que eu sei, o que eu tenho conhecimento, o que a gente tem artigo científico para explicar também, eu respondo. Mas claro, eu não sou médica e eu acho que quem tem que ver isso realmente é a ginecologista obstetra de cada uma de vocês. Tem que começar a ver isso cedo. Se você tem PTI, você precisa ter um acompanhamento de gineco, com certeza, além da hemato. Normalmente eles falam que é a partir dos 18 anos, né, para adolescentes, né, para jovens, mas eu acredito que quando a criança adolescente tem PTI, talvez o ideal seria começar antes, sabe? Um pouco antes, lá para os 15 anos, porque a gente sabe que a menstruação é o maior entrave na PTI para a grande maioria das pacientes. Então, por isso que a gente trouxe essa temática hoje e a gente vai conversar com a doutora Maíra. Eu vou chamar a doutora Maíra aqui, enquanto vocês vão entrando aí. Peraí, deixa eu adicionar aqui. Pronto, já convidei a doutora Maíra. Oi, doutora Oi, Maíra, boa noite, tudo bem? Boa noite. tudo bom? Doutora Tudo Maíra, tá certo. vendo, assim, o porquê da temática da saúde feminina no Setembro Roxo que a gente trouxe. A gente tem essa estatística de cada 10 pacientes, 8 serem mulheres na PTI Sim. adulta, né? Na Uhum. infância é mais ou menos, é mais equilibrado, mas na PTI adulta é praticamente muita mulher. É, E nossos seguidores, assim, 90% dos nossos são seguidores são mulheres. mulheres. E a gente nunca tinha trazido essa temática assim tão específica. A gente já falou sobre algumas questões com o hematologista, mas é diferente. A gente sabe Sim, que é diferente. sim. E aí, por isso que eu te convidei, E é um prazer. porque eu queria muito que assim a gente tivesse esse bate-papo. Só para avisar o pessoal, vai ser 1 hora de live, tá, gente? Eu sei que no passado a gente fazia 2, 3 horas de live, mas Mas o não Instagram tem, não tá deixando, né? não tá deixando. O Instagram só tá permitindo 1 hora de live. Então, eu vou Isso. tentar abordar todos os temas possíveis que a gente combinou. E tem perguntas também que o pessoal deixou lá no post. Eu vou tentar. Tá. A Emiliana deixou um monte de perguntas, mas a Emiliana é uma paciente da casa aqui. E eu sei que ela está passando por um momento que, assim, tá super intenso para ela a questão ginecológica com a gineco dela, com o obstetra e tal. Então eu entendo as dúvidas dela, porque também se fala pouco sobre o climatério. E acho que é importante a gente falar do climatério para as mulheres, sabe? Sim, A PTI às vezes é crônica, e quando ela é crônica, ela vai te acompanhar no climatério também. também. E, Então, e assim, doutora Maíra, eu fala-se queria que você se pouco do apresentasse. climatério como um todo, né? Vamos É, ser. exato. Eu queria que você se fa- apresentasse, falasse quem você é, de onde você veio, onde Certo. você atende, porque a gente, assim, eu sou de São Paulo, mas eu tento diversificar nas lives médico do país todo. Então, a gente já teve muito médico do Sul, BH, no Nordeste, agora você do Rio de Janeiro, Do Rio então de pode falar, Janeiro. Então, primeiro, muito obrigada.
Meu nome é doutora Maria Della Rocque, eu sou ginecologista e obstetra, eu trabalho aqui no Rio, tenho consultório na Barra e Ipanema, e para quem não me segue ainda aqui no Instagram e quiser, vai ser muito bem-vindo, eu vou curtir muito ter vocês lá, até para trazer um pouco desse pessoal que tem uma necessidade de um atendimento, né, e ser escutada e muitas vezes é calada, então pode vir para cá comigo. Vocês vão ver que eu falo muito da parte de obstetrícia, né? E eu acho que é legal, porque é uma coisa que aborda-se pouco, né? E com um lado mais pautado para a humanização mesmo. E então, eu prego bastante sobre o parto vaginal, sobre as vantagens desse processo para a mãe e para o bebê, dessa parte fisiológica para a mãe e para o bebê. E uma das coisas que me chamou mais atenção na vontade da gente vir falar aqui é exatamente sobre isso. É desmistificar um pouco dessa parte do parto e da gestação com a PTI, né? Que a gente sabe que existe, inclusive, a parte gestacional, né? E tem a PTI mesmo. Então, acho que vale a gente trazer um pouquinho dessa temática. Ó, já Já começaram as perguntaram. perguntas. Mulheres com PTI podem engravidar. Gente, qualquer mulher pode engravidar, pelo amor de Deus. É isso. Tem útero, Mas eu vou pode falar, engravidar. essa pergunta eu fiz quando eu tava na UTI, lá atrás. Eu nem tive filho ainda, tá, gente? Olha que louca. A pergunta. Eu tinha 28 anos quando eu descobri a PTI. Não tava planejando ter filho nem nada, mas eu gelei quando eu descobri a PTI, porque eu pensei assim, nossa, sempre quis ser mãe. Eu acho que tem dois tipos de. Assim, não dois tipos, mas tem vários tipos de mulheres. E tem as mulheres que sempre quiseram ser mãe, tipo, desde pequena, assim, que é o meu caso, eu sempre quis ser mãe. Quando eu descobri a PTI, foi com uma hemorragia vaginal. Foi com uma hemorragia uterina. Gelei. Foi, pra mim, caiu o mundo. E aí eu falei pra minha médica, eu lembro, imagina, eu tava com 2.000 plaquetas, olha a preocupação que eu tava. Eu perguntei pra ela a questão da gravidez. Eu falei assim, eu nunca mais vou poder ter filho, sabe? Pelo amor de Deus, porque pra mim aquilo ia ser a pior notícia, mais do que a doença. E aí ela virou pra mim e falou assim, não, a gente sempre analisa custo-benefício, a vontade, tem tratamento, relaxa, mas você tá grávida? Não. Você tava tentando? Eu falei, não. Você tá me perguntando isso? Eu falei, ai, não, porque eu já, na minha cabeça, então já foi a primeira pergunta da live, você entendeu? Porque é a dúvida, porque a gente sangra muito, Sim. muito pelo útero, assim. A nossa menstruação é surreal, assim. As pessoas reclamam de menstruação, elas não têm PTI. Se elas tivessem, elas não iam reclamar da menstruação. A gente O sangra pessoal demais. do Então, fluxo claro, intenso não sabe o que é um fluxo não intenso sabe o que de é fluxo verdade. intenso. Assim, é complicado e a gente. É um assunto assim. Menstruação e gravidez, e principalmente o parto, que é uma pergunta que também me fazem muito, e que Muito. eu não gosto de dar uma resposta pronta, uma porque eu não sou médica, e outra que eu já li tanto artigo científico sobre isso que fala o parto ideal é o parto que dá para fazer, né? A gente tem que trabalhar com o que dá. Claro que, minha opinião pessoal, o parto humanizado para mim, assim, tem vantagens mil, assim. Mil. Vantagens Assim, mil. se alguém me pergunta no Mas a gente já pessoal, está entregando a live. A já, gente já está vamos contando. lá, vamos voltar. Vamos começar então na questão da PTI e da PTI gestacional, porque elas são diferentes Sim, quando acontece, em momentos diferentes, isso. mas é PTI. É Sim, PTI. é E PTI. qual que é a diferença nessa PTI gestacional? Não, o que é a grande questão quando a gente pega uma paciente que tem uma baixa de plaqueta, né? Chegou e geralmente a gestação para muitas mulheres é um momento de descoberta de várias doenças, porque elas simplesmente não tinham um acompanhamento médico anterior. Então, isso é muito comum. Né? A gente faz diagnósticos de hipertensão, a gente faz diagnósticos de diabetes, a gente faz diagnósticos de algumas doenças autoimunes, a gente faz alguns diagnósticos na gestação, porque é o momento que a mulher para se cuidar e passa a ter esse acesso, né, à saúde. Então, quando a gente faz o diagnóstico de uma baixa de plaqueta na gestação, a gente sempre precisa, como em qualquer diagnóstico de PTI, aí não sou eu que entro, é o hemato que falaria, mas como qualquer diagnóstico, fechar, rastrear e excluir outras causas.
né? A gente Sim, sim. sempre precisa rastrear e excluir outras causas. E na gestação, idem. A gente precisa rastrear que não seja por alguma infecção, que não seja por doenças específicas da gestação, que também podem causar baixa de plaqueta, e a gente está pensando numa pré-eclâmpsia e nas consequências dela, que seria síndrome HELP, né? Eu não sei se Não, você não tem sabemos. essa A gente não noção, fala disso. Já tô adorando já. Já tô aqui, meu cérebro já tá... É, porque a mas gente fica tanto na PTI que, claro, a gente sabe que existem outras doenças. Eu conheço as doenças mais genéticas e sim, as síndromes, assim, que a pessoa nasce com... Ou então, por exemplo, a SAF, alguma coisa assim, que meio sim, que vai ali na plaqueta. vai ali Mas, para a por exemplo, plaqueta. eu Mas não existem fazia ideia da doenças pré-eclâmpsia. gestacionais. É, pois É, é. Existem doenças gestacionais que precisam ser descartadas, né? Uma dessas doenças seria a pré-eclâmpsia numa condição mais grave da pré-eclâmpsia, que é a síndrome HELP. E a síndrome HELP é uma sigla para MOSA e uma das partes, o LP, é low plaquettes. Então, as baixas de plaqueta. baixa de E plaqueta. isso acontece na síndrome HELP, tá? Então, a gente precisa descartar tudo isso antes de fechar o diagnóstico de que é simplesmente uma trombocitopenia gestacional ou uma PTI descoberta na gestação, né? E aí, como é que a gente fecha esse diagnóstico de se é uma PTI descoberta na gestação ou se é simplesmente gestacional? Só no pós-parto. A gente precisa. Então, eu já tive que responder isso pra uma paciente que ela falou assim: não, mas eu tô de 8 meses. Eu falei: você não vai descobrir. Não Você vai só vai descobrir. descobrir quando você parir e a Isso. plaqueta ficar ou subir. Assim, é uma coisa meio que. Porque acho que você tem que falar sobre isso. Tem a reação imunológica do corpo pro bebê, né? Isso. Que aí entraria a desordem autoimune, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente sabe e que a gente acompanha, né? Na paciente que faz uma trombocitopenia gestacional e que a gente não tem um diagnóstico, a gente vai ter que olhar para esse bebê é, com mais atenção, porque existe a possibilidade de que essa criança também faça uma trombocitopenia neonatal, né? Isso precisa ser acompanhado. Mas para a mulher, pensando na mulher, esse diagnóstico não vai ser feito naquele momento e também não importa que seja feito naquele momento. O Porque importante é naquele, controlar o sangramento, né? porque naquele momento a gente precisa controlar sangramento, a gente precisa adequar e buscar tratamento que vai ser basicamente o mesmo para os dois casos, ajustar o parto e programar esse parto, porque esse parto precisa ser programado, para depois fazer um acompanhamento e fechar um diagnóstico com um hematologista, caso necessário seja. Mas eu acho bem importante bater nessa tecla. Você vê, você já teve essa pergunta e é uma coisa clássica, né? E agora, o que eu tenho é só gestacional ou não? Não sei. Eu Não sei dá que para saber. agora você tá grávida e tá assim. E a gente precisa Exato. atuar nisso, né? E eu acho também que é importante a gente destacar a questão do atendimento multidisciplinar nesse sentido. Por Não favor. dá pra, não dá para ir só no hemato ou só no obstetra, e não dá para, tipo assim, ah, não, mas o meu hemato e o meu obstetra não se falam. Não dá. Acabou. Coloca o WhatsApp do pessoal aí, sabe? Mas eu vou no público. Tudo bem, você vai no público. Com certeza você vai fazer acompanhamento com um grupo, porque eu, quando eu fiquei internada, eu tinha o cirurgião geral, eu tinha o hematologista, eu tinha o cirurgião de tórax, eu tive vários médicos, eles iam junto no quarto. Então, assim, É, mesmo no público, tem que ter essa conversa, porque não tem como o hemato agir sem conversar com você. não tem. E não tem como E o obstetra vice-versa. assumir essa responsabilidade. Porque o que acaba Exato. acontecendo muito é que no final, entre o hemato e o obstetra, o povo acaba indo para o obstetra pela questão Sim. de que vai olhar tudo da gravidez e a gente não pode assumir isso sozinho, de maneira nenhuma. Em praticamente nenhuma comorbidade que a gente vai ter na gestação, um obstetra vai assumir ou não deveria assumir sozinho, né? O trabalho multidisciplinar ele é muito importante. O cada um no seu quadrado faz toda a diferença para o tratamento. Só que tem que ter comunicação. Então, Tem que a ter paciente que comunicação. faz esse diagnóstico, ela precisa, falando do público, tá? Não estou falando no privado, mas no público, ela precisa ser encaminhada para um centro de referência
para um hospital de alta complexidade, onde ela vai ter round de equipes, onde o hemato vai ter acesso ao obstetra, vai ter acesso a um pediatra neonatal que também entenda e consiga debater aquele caso. Então, é uma troca, né, de especialidades ali muito, muito, muito importante para a paciente. E eu acho Mas, assim, no caso da paciente que tem a PTI e quer engravidar, gente, é uma gravidez de alto risco, né, doutora? sim, Então, tem que planejar, assim. tem que Eu sei que planejar. acidentes acontecem, tá, gente? Mas se você é Acontece. casado, tá? Ah, eu vou tentar, você é tentante, né? A gente tem umas tentantes aqui no grupo. Ah, vou tentar. Calma, vai na hemato, vai no obstetra. Acha um obstetra que também aceite seu caso, né? Às vezes tem Isso. obstetra que fala, ah, eu não lido com alto risco, eu sou um obstetra mais geral, tal. A gente sabe que tem. Sim. Acha um obstetra que vai legal, que vai entender, e aí você fala, tá, agora eu vou tentar. Porque também tem a questão da vitamina, tem a questão de todo o Tem. preparo para engravidar, porque a gente já tem umas deficiências, dependendo do tratamento que a gente faz. É, Tem depende do falta de tratamento. ferro. Tem gente que tem falta de ferro na PTI. Não Sim, é comum, mas acontece por pode conta dos acontecer. medicamentos, e até por conta, dependendo do que você se alimenta, do tratamento que você faz. Você toma rituximab. Rituximab é uma químio, é um imunobiológico, mas é uma É, dose de químio. imunobiológico. Então, assim, você não consegue comer, às vezes, sabe? Eu tô falando porque eu já usei. Eu ficava 3, 4 dias sem comer. Eu fiquei muito fraca, fiquei fraca mesmo. Não dá pra citar. E outra coisa, rituximab afeta o feto. Então, se você vai querer Tem que engravidar, você colocar. não pode estar Não fazendo vai esse poder não. tratamento. É, Então, isso eu aí. acho que tem que ter. A paciente que tem PTI, quer engravidar, ela tem que ir no obstetra primeiro, Sim. sem estar grávida, Por e favor. falar, ó, eu quero, cheguei no ponto da minha vida que eu quero. Então, como é que a gente planeja isso? É E tem a isso. questão das vitaminas também. E eu acho que a gente também tem que pensar, que é o que você falou. A PTI gestacional, eu acho que ela é diferente da PTI na gestação, quando a pessoa já tem PTI, por conta do período que a plaqueta cai na Isso. É, gestação. pelo período, pela quantidade que ela cai. Geralmente a gestacional ela faz um quadro de trombocitopenia mais leve. E quando você tem uma paciente que já tem uma PTI pré-existente, ela tem uma tendência a fazer um quadro um pouco maior. Isso é uma das coisas que a gente até usa como será que é só gestacional ou será que Ah, quando despenca lá para 30, você fala, ixi, não é, deve ser só das alterações fisiológicas da gestação, deve ter uma coisa autoimune aí associada. Então, tem alguns critérios que a gente usa, embora a gente não possa fechar diagnóstico. É que nem a diabetes, a gente tem no diagnóstico de diabetes da gestação, a gente fechou na gestação, a gente vai tratar como gestacional, a não ser que seja extremamente alto o valor do açúcar. Idem para as plaquetas. Se ficar ali no meio termo, a gente vai tratar como gestacional até que prove o contrário. Se for uma queda muito brusca, a probabilidade é que não seja só pelos hormônios gestacionais. Então, a gente tem esse feeling ali que a gente não fecha o sim, diagnóstico, mas a gente consegue ter uma orientação um pouquinho uma maior. orientação até no pós-operatório ali, no Sim, pós-parto, né? no É, pós-parto, sim, sim, sim. E aí, o que a gente estava falando do programar é tipo, nossa, se puder ficar uma informação para as mulheres que são tentantes gente, vá no anota, hemato, vá no anota, hein? hemato, por favor, vá no hemato, ajuste tudo antes, esteja compensada da doença antes de engravidar. Porque acidentes acontecem e eu fiz residência no hospital de alto risco, então assim, a gente pegava pacientes com quadros diversos. Inclusive, a gente teve uma PTI que a paciente chegou com muito baixa de plaqueta e ficou internada um tempão com a gente, com corticoide, para a gente tentar ajustá-la para um parto um pouco mais seguro para ela. Conseguimos, deu tudo certo, ficou tudo lindo, ela e o bebê ficaram bem, ficou tudo certo. Ela chegou assim, porta dentro, sem diagnóstico, a gente que foi fazer, né? Ela já chegou com sangramento, a gente foi fazer, mas se essa paciente tivesse um diagnóstico prévio e fosse ajustada, talvez ela não tivesse chegado a uma plaquetopenia tão grande quanto ela estava quando chegou pra gente, né? Ó, E tá, a aí, pergunta aí, ó. Pode tomar corticoide na gestação? Ai, gente, é o que pode. exatamente, no caso é o que temos, é a única É o coisa que a que gente temos. tem, é o que É tem que tem para muito todas as paciente que doenças. faz. Tem muito paciente que faz agora já. A gente conseguiu incorporar alguns medicamentos Sim, novos.
E aí faz uso ou de imunobiológico, tipo rituximab, ou faz uso do Revoleide, por exemplo. Mas na gravidez não Não, pode. Tá vai na trocar bula, para tá na bula, tá na bula. Não vai pode. trocar pro corticoide. Vai ajustar com corticoide, vai É manter que com você sabe, a corticoide. gente odeia corticoide aqui, né? O Sim, pessoal da PT. sim. Porque a nossa dosagem é uma dosagem fora de série, assim. A gente é de É, 60, 80, 100, assim, é por dia. alto. É muito alto. Então, claro, que quem passou 2, 3 anos tomando corticoide, aí descobre um remédio que dá zero efeito colateral e sai do corticoide, emagrece 20 quilos, né? A pele melhora, acontece toda aquela maravilha. Você fala, ó, você vai engravidar e vai voltar pro corticoide, nossa, deve dar um. Dá um desesperozinho. Mas Mas é assim, o que tem tem. também aquela questão do limite, né? Para começar o corticoide, tem um limite? Dá para ficar acompanhando ali? A gente, ó, quando a gente trata de uma doença, que a gente precisa acompanhar aquela doença, e eu brinco que isso é o bonito e ao mesmo tempo cruel da obstetrícia, é o fato de que a gente lida com duas pessoas ao mesmo tempo, né? E que a gente precisa botar numa balança sempre e a qualquer decisão que a gente vá tomar, os riscos e os benefícios para ambos. Né? Então, é muito bonito dizer assim: ah, não vai fazer, não pode, isso não pode, tira aquilo outro. Aí Quando na... bebê, né? Não, pensando só no bebê, né? Ah, tá. Não, é. Muitas vezes é Sim, tem que pensar pensando nos só. dois, né? Muitas vezes pensando só no bebê, começa, tira isso, não faz isso, não faz aquilo. Agora eu falo assim: ei, 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 tem outra pessoa aí nessa balança. Né? Tem uma mulher também que precisa ser visto e analisado. E quais são os riscos para ela da gente tirar tudo isso? Então, a gente precisa sempre botar numa balança qual é a necessidade daquele remédio, em que período gestacional a gente está, para poder ajustar da melhor maneira mãe e feto. Mas a gente precisa muito pensar na mãe. E quando a gente fala em remédios na gestação, é sempre legal, não sei se todo mundo tem essa noção, acho que a grande maioria não tem, mas a gente tem uma categoria de remédio. Ó, tem outra pergunta. Qual o risco da PT em remissão quando Em descobre a remissão. reativar? É, É, pode ou não pode? É pode. uma coisa. Pode. Tem que Pode. saber que pode, gente. Pode, porque é Pode, uma doença exatamente. autoimune. E a gente sabe que doença autoimune está meio que correlacionada aos hormônios alterados. Então, Isso. Mas a pode. Mas não notícia é uma boa, regra. não é É. regra. E, na verdade, é exceção. A notícia boa para toda e qualquer doença autoimune é que, como a gestação é um momento que a gente tem uma diminuição do sistema imunológico da mulher para poder tolerar a carga genética diferente, que é o bebê, a gente dá uma diminuída no sistema imune como um todo. Então, as pacientes com doença autoimune têm uma tendência à melhora A durante a melhora. gestação. O problema é o pós-parto imediato, que aí faz um rebote muito grande. Então, a gente, óbvio, existem quadros que abrem na gestação, existem doenças que descompensam na gestação. É lógico, medicina não é matemática. Mas se a gente pensar de uma maneira geral, a paciente que conseguiu entrar na remissão, conseguiu estar controlada, conseguiu, a chance dela ter uma descompensação é menor do que uma paciente que está descompensada de piorar. Então, isso é uma notícia boa. Só que o Boa, é boa. pós-parto tem que ser sempre muito bem acompanhado para toda e qualquer doença autoimune. É, não, eu acho que é importante a gente falar que toda, assim, quando a gente tem uma doença autoimune como a PTI, e eu sempre falo isso, a PTI não tem cura. Não tem E eu como. sei que tem médicos, inclusive pediatras, que falam, ah, teu filho tá curado, porque na infância a PTI entra em remissão Sim, ela muito tende à espontaneamente. remissão. É isso. É, mas é uma remissão, gente. Ela pode voltar. A gente tá careca de conhecer paciente aqui que teve 3 vezes PTI na vida, na infância, na adolescência e na vida adulta. Então a PTI, ela pode voltar como qualquer doença autoimune. Ah, Isso. na minha gravidez vai voltar? Ela pode voltar quando você estiver, sei lá, andando de patins. Não tem É uma isso. regra, entendeu? Mas é bom saber, assim, não falar assim, ah, fui pega de surpresa. Não, você não foi, você tá sabendo que ela pode voltar. A gente Isso. espera que não volte, claro. E a gente conhece paciente que teve alta de plaqueta grávida. A gente conhece. É isso. Engravidou com a PTI ativa, mas a plaqueta deu uma subida lá por 80 mil. Que para nós que temos PTI, 80 mil é tipo, uau, assim, Luxo. luxo, assim, estamos bem. Então, assim, dá para fazer parto, se caso precise uma cesárea, 80 mil ainda já é um nível tranquilo, tal, tem Tranquilo. menos sangramento.
Então, mas tem que saber. Eu acho que é importante o que você está falando, doutora. As pessoas têm que ter essa noção de que pode voltar. Pode. Mas isso não é contra. Assim, é a mesma coisa. Eu posso morrer atropelado? Se você sair na rua, você pode morrer atropelado. Não Pode, tem. exatamente. É isso. Pode voltar? Pode. Pode abrir o quadro em quem nunca soube que teve? Pode. Pode. Então, assim, não é o fato de, eu estou em remissão, então vou evitar engravidar porque não quero que retorne. Pode voltar andando de patins. Você pode estar tomando banho e sair do banho e falar, caraca, começou um sangramento. Então, não Não, eu culpe a acordei. gestação por A isso. minha, a minha PTI, eu acordei com a PTI. Eu fui dormir sem roxo, acordei com roxo. É isso. É isso. É isso. Gente, Saí do banho, então, quando fui me secar, vi um rosto. Falei, caraca, não sabe? Isso. foi bem isso. E eu falei, tá acontecendo uma coisa. E foi quando a coisa começou a. Quando cai a plaqueta, é roxo atrás de roxo, né? O primeiro roxo, ok. O segundo roxo, você fala, eita. Quando tem 5, você fala, aconteceu alguma coisa. E a peteca, né? A peteca Sim. também assusta bastante, né? E eu sempre falo para os pacientes aqui, a criança tem mais peteca que adulto, né? Adulto tem mais Adulto roxo tem do que mais peteca. equimose. É. E aí eu falo para eles, quando dá peteca em adulto, né? Nas mulheres que falam, tô com peteca na boca, sei lá, que falo, vai, corre pro pronto-socorro, porque a peteca, normalmente em adulto, é 20 mil plaquetas para baixo. Ela não vem lá quando você tá com 50. O roxo pode até vir, mas a peteca não. Então, assim, quando eu vejo gente com peteca, eu fico, eu tô com peteca, será que eu vou lá fazer o hemograma? Eu falo, será? Você tá me perguntando? Eu já tava lá fazendo hemograma. E se você tá grávida e aparece peteca, porque a nossa plaqueta, ela cai de um dia pro outro, não é uma Sim. coisa constante, assim. Então, às vezes você foi no obstetra na terça-feira, fez exame, tava tudo bem, 45 mil plaquetas, corticoide, gravidez ótima, bebê ótimo. Na sexta-feira você acordou com peteca. Volta lá. Volta. Volta lá. Por isso que eu falo, tem que ter essa. Mesmo que seja no público, você tem que ter. É o que você falou, centros de referência. Você tem que Isso. ter um lugar para correr, Você tem que né? ter lugar para correr, você tem que ter orientação. Isso, o seu hemato tem que deixar bem claro para você, o seu obstetra tem que deixar bem claro para você. Por isso que essa pré-concepção é tão importante, que é para você entender isso, para você não ficar esperando, vai ser uma coisa gradativa, tava tudo bem ontem, cara. Não dá pra gente Não. esperar. Ó, outra pergunta. Paciente. Já vamos entrar em menstruação, peraí, Vamos gente. entrar, vamos entrar. Vamos Já terminar a vamos... gestação e a gente vai para isso. Só ia te fazer uma pergunta assim, na questão da gestação. O risco maior para o bebê é o sangramento nos 3 primeiros meses. É a Você diz, plaqueta baixa no primeiro trimestre ali. você Ou diz não, que não, assim, no primeiro trimestre, a gente tem o sangramento do primeiro trimestre, ele pode ser mais complicado, você diz, pela questão da perda, né? é. Sim, pela questão da perda, mas acontece que o sangramento a qualquer momento gestacional, a não ser que já seja um bebê já completamente formado, que aconteceu um sangramento, você vai resolver e tirar aquele bebê, dependendo de como for o sangramento e onde for esse sangramento, você aumenta o risco de um descolamento de placenta. Então, Então não tem período, gente, não tem período bom. não. Não é bom nunca. Período bom é deixar ajustado o tempo todo. Exatamente. E a questão do parto, que todo mundo pergunta, é melhor. Eu já falei isso 500 vezes, mas eu quero que você, como médica, fale. Qual é o melhor parto para PTI? Então, vamos lá. Eu sempre, para responder isso, e isso vale para 200 mil coisas, se alguém for lá para o meu Instagram, vai começar a entender e vai ficar mais medular isso. Entendam uma coisa. Uma cesárea, ela sangra o dobro de um parto normal, por definição. Num parto normal, você tem um sangramento fisiológico do parto, para o qual o corpo da mulher se prepara para ele. Tá? E na cesárea, você tem um sangramento aumentado, porque você abre diversas camadas. Então, na cesárea, você tem um sangramento que é o dobro. E quando você tem uma possibilidade de sangramento que é o dobro, numa paciente que não tem plaquetas o suficiente para ajudar na coagulação, o que será que é pior? Eu fazer sangrar 7 camadas ou eu esperar a coagulação específica de um local que é a placenta, né? O descolamento ali da placenta,
que o seu corpo se prepara para isso numa contração uterina, Por isso você falou assim, tem grávida que melhora a plaqueta na gestação. Melhora, porque a ideia da gestação, do fisiológico da gestação, é aumentar mesmo a capacidade de coagulação de todas as mulheres para se preparar para o parto. Então, assim, o parto normal, ele é o mais fisiológico e, tirando algumas exceções, ele sim é a melhor opção. Porque apesar das pessoas terem uma ideia de que na cesárea eu estou controlada e na cesárea eu atuo passo a passo, na cesárea eu estou sangrando pedaço por pedaço. E eu estou consumindo muito mais plaqueta. O pós-cesárea, que é o que eu falo para todo mundo. Quem já tirou baço aí, que a gente costuma tirar baço na doença quando nada dá certo. Eu já tirei. Eu sei o que é um pós-cirurgia de plaqueta baixa, porque eu tirei o meu baço e não funcionou. Então, eu tirei o baço com 200 mil plaquetas de imunoglobulina, passou 2 dias, já estava em 10. Gente, eu não cicatrizava. Eu simplesmente não cicatrizava. Eu fiquei com o corte quase um mês aberto ali. Eu não cicatrizava. E eu não tenho nenhum problema de fatores de coagulação. Eu só tenho o problema da PTI da mesmo. Plaqueta. Mas é porque eu tive que cortar todas essas camadas, o músculo, tudo certinho, né? A cirurgia foi aberta no abdômen. Bem parecida com a cesárea. Então, eu tive esse problema. A Emiliana falou, também não funcionou. Ela sabe. A gente não cicatriza rapidamente. Então, claro, é o parto que vai ser na hora ali, que vai ter que ser feito. Mas eu sempre falo, gente, o natural vai sangrar, vai, mas é ali. É um lugar só. E ali, e você resolve a gente pensa se essa paciente que a gente acompanhou o parto e ela pariu e por um acaso ela passa a ter um sangramento muito aumentado de pós-parto. Ela está dentro de um hospital e vai se intervir naquele momento com uma cirurgia, se necessário for, para aquele momento. Agora, eu vou colocar uma paciente numa cirurgia, sabendo que eu vou consumir mais plaqueta dela, sabendo que ela vai ter um pós-operatório pior. Tudo isso para evitar uma hemorragia que eu estou causando nela? Não faz sentido. Se a paciente precisar de uma cirurgia, por qualquer complicação que seja, ok, a gente está lá para a cirurgia, por qualquer complicação que seja, obstétrica ou da própria PTI. Mas, a priori, escolher uma cesárea com uma falsa sensação de que ali o ambiente é controlado, ali está controlado. O que está controlado? Que eu estou abrindo e fazendo sangrar muito mais. Eu tenho um bisturi para cauterizar? Tá, beleza, eu tenho um bisturi para cauterizar. Mas eu tô cauterizando e aquela pessoa não tem plaqueta para me ajudar a compensar aquela liga. Exato. E eu ia te perguntar também a questão da plaqueta no seguinte aspecto, por exemplo. Qual que é o nível... Porque, assim, cada país tem um nível. Eu sei os níveis estrangeiros, que é onde eu pesquiso. Então, eu sei que na Inglaterra, com 50 mil, nos Estados Unidos, com 50 mil plaquetas, eles consideram ok para fazer uma cesárea ou fazer um parto e tal. Mas a gente sabe que a gente faz o que pode com aquilo que a gente tem. E às vezes não vai ter 50 mil plaquetas ali. Qual que é o nível que você acredita que é seguro manter o curso do parto natural? Estourou a bolsa e a paciente está com 30 mil plaquetas. Então, ou é melhor... Porque assim, a gente teve uma paciente aqui, a recente, faz 3 meses, eu não vou falar o nome dela, claro, mas ela estava grávida e ela teve algumas complicações, ela estava tomando corticoide, ela já tinha PTI, então já veio de complicações e muito tempo de corticoide, não é que ela tomava outro remédio para corticoide. Então ela teve que acabar, ela acabou parindo com 36 semanas. 35. Só que eles falaram, lá no hospital que ela tava, claro, é o que eu falo, eu não sou médica, eu não posso consultar. Claro que às vezes eu ouço uns absurdos e eu falo, tá, eu não faria isso. Tenta outra opinião, mas... a gente tem que tirar o bebê. Tem que tirar o bebê? Tem que tirar o bebê. Eles não tentaram segurar, dar mais, sei lá, imuno, alguma coisa. Não, vamos tirar o bebê. E aí, ela não subia a plaqueta. E eles deram bolsa de plaqueta para ela, que para nós é péssimo. Assim, tomar bolsa de plaqueta com a PTI ativa é como se você estivesse alimentando um jacaré, entendeu? Sim. Ele fica muito mais agressivo, né? Porque ele come plaqueta. Você tá dando plaqueta, fica uhul! Então, ela tava com 18 mil plaquetas. E eles fizeram o parto com 18 mil... Não, 12 mil plaquetas. 12 mil.
E eu fiquei desesperada. Eu não dormi aquela noite, porque eu converso com os pacientes aqui, né, por mensagem. E ela foi me falando, tô internada, tô em jejum. Ela foi falando, o parto é amanhã, tá? E eu falei, gente, eu fiquei com falta de ar a noite inteira. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo com essa mulher lá? Porque ela tá lá numa cidade do Nordeste que não era a capital. Assim, com o apoio que tinha lá. E aí eu falei pra ela, e eu tava falando pra ela, nossa, tem necessidade? Não estourou a bolsa. Por que que vão tirar o bebê agora com Ah, porque a plaqueta não sobe de jeito nenhum. Mas nem hoje, nem daqui uma semana. Não vai fazer diferença. Não vai fazer Vai diferença. manter. E o fato é, vai tirar o bebê porque tá com uma plaqueta baixa por uma outra coisa, o que não é uma doença gestacional, não. Por exemplo, você tem uma pré-eclâmpsia que tá piorando. Ok, você vai tirar, porque você sabe que a causa daquele processo ali é inflamação causada pela placenta. E aí você tem uma indicação de interrupção para melhora da materna, porque você sabe que é uma doença causada por um fator gestacional. Mas a PTI não. Não. E aí ela falou assim, o médico falou pra mim que ele consegue fazer um parto em 18 minutos. E ele garantiu que ele faz em 18 minutos e eu vou sangrar menos. E eu falei, gente, não é uma promessa Vai real abrir as isso. mesmas camadas, vai pegar Não, os e não é uma mesmos promessa vasos. real. Mas tudo bem, fizeram. Ela foi pra UTI. Claro, deu tudo errado, não foi perfeito. Ela quase morreu. Foi bem difícil. E o E o filho bebê? dela ficou internado. O bebê ficou internado, porque nasceu antes do que devia ter nascido. Ele não teve plaqueta baixa, plaquetopenia, nada. Ou seja, ele podia ter ficado quietinho ali até os 40 semanas, que não ia acontecer nada com ele. E assim, ela passou por uma situação. Ela quase morreu. Tipo, o filho dela quase ficou órfão de mãe sem conhecer. E ela não conseguiu amamentar, não deixaram ela amamentar por alguma. Nossa, E eu já falei, gente, plaquetopenia não acontece com leite materno. Não não, passa. Pode amamentar teu filho grave depois que você parir, que não vai cair a por plaqueta. favor. Inclusive, dê anticorpos para eles para melhorar É! outras coisas, né? Vamos E aí ela pensar não pôde globalmente. amamentar aquelas 4 semanas aí. E assim, a vida dela ficou totalmente. E assim, eu sou sincera, eu não sou médica, mas tudo que eu já estudei, leio e tal, eu falei, cara, não foi necessário isso. Não, Não foi, provavelmente porque não. Sim, não tinha nenhuma complicação obstétrica, não tinha risco fetal nenhum, não tinha risco materno. Inclusive, o risco materno foi criado, né? foi criado. Foi Foi. criado. Ela foi na UTI. E assim, e é muito arriscado, 12 mil plaquetas. Assim, passou de 20 para baixo, eu sempre falo para os pacientes, vai para o pronto-socorro. Mas me mandaram para casa, tá. Mas você foi para o pronto-socorro, você avisou, você fez os exames, te deram um É. remédio e mandaram você para casa. Porque assim, a gente tem o risco do AVC hemorrágico, que é o maior Sim, risco da PTI, é a morte cerebral por AVC sim, hemorrágico. E depois de 10 mil para baixo, aumenta assim, tipo, muito. muito. Ela pariu com 12, tipo, sabe? Com Não, anestesia. é Anestesia isso. geral, numa, Geral, numa geral, numa paciente. geral. Tem que ser geral, numa paciente com a plaqueta, sabe? É, Aí, porque isso é um fator. Essa parte aí é um fator, mais um fator, né, falando a favor do parto vaginal, mas mais um fator importante da gente entrar na história, que é exatamente a analgesia. A gente, obviamente, se tiver que intervir por qualquer coisa materna ou fetal, a gente vai ter que intervir, vai ter que operar, mas a maneira que a analgesia vai ser escolhida, a maneira que a anestesia vai ser feita, depende do valor plaquetário. sim, E aí você pega uma paciente com uma plaquetopenia e você não pode fazer o parto dela com uma RAC e ela não participa daquele momento e você coloca a paciente sob uma anestesia geral, ela perde o nascimento do filho dela, ela não acompanha aquele momento. O parto tem que se tornar muito mais rápido, porque o tempo que a gente tem entre fazer a anestesia e tirar o bebê numa anestesia geral precisa ser mais rápido, porque por conta do bebê, né? aqueles fármacos passam para a criança, então a gente precisa tirar rápido. Se torna um procedimento muito mais Agressivo. arriscado e corrido do que você compensar essa mulher antes de levá-la para um centro cirúrgico, caso seja a escolha dela ou da E uma equipe. pergunta bem leiga, assim, que eu não. Assim, eu vou ser sincera. A imunoglobulina é indicada? Tem um período da gestação que.
vamos subir a plaqueta com imunoglobulina nela, ou por causa do bebê ela não é indicada, imunoglobulina humana? Então, não sei te responder essa parte, porque quando eu faço fazendo esse acompanhamento, É, quem vai porque fazer tem uma a dúvida, porque decisão é o tem hematos hemato. que falam, tem hematos que falam ok, tem hematos que falam não. Não, E aí mas eu fico. isso vai ser sempre, tá? Assim, Tá, em obstetrícia, em se falando de mãe e feto, binômio mãe e feto, sempre vai ter um que vai dizer que sim e outro que vai dizer que não. Um que vai, porque a gente tem muito pouco estudo na tá. obstetrícia. A E é gente mesmo não, um risco assumido ali, né? Mas a é que eu gente tem falo, tem que considerar a mãe, eu acho. Claro, sempre. o bebê, sim, mas a mãe, porque ela que tá gestando e vai parir. E se ela tá com 8.000 plaquetas e o médico falar, a gente vai ter que dar uma imunoglobulina para subir isso, gente, vai ter que dar. Vai ter que É dar. um risco assumido, porque se você continuar com essa queda, você vai morrer antes do seu filho Você vai nascer. Então morrer. ele vai morrer de qualquer jeito. Vamos dizer Junto. assim. É isso que eu falei É, da balança, daquela hora lá na frente, que eu falei da balança, a gente tem que pesar risco-benefício, era exatamente por isso. Porque não adianta você ficar nessa de vamos proteger o feto, vamos proteger o feto, vamos proteger o feto, às custas de consumir essa mulher. Porque se eu consumo essa mulher, ela morre, o bebê morre junto com ela. O bebê tá dentro da barriga. Então, quando a gente trabalha com esse binômio, a balança pesa mais para a mãe. Embora nenhuma grávida goste de ouvir isso, eu mas a sei. balança pesa mais para a mãe. Se a Tem gente uma, tiver que uma tomar uma paciente que decisão, escreveu aqui. Não tenho filhos. Todas as gestações desceram muito as plaquetas. Provavelmente ela perdeu por conta dessa perda provavelmente ela plaquetária no perdeu. primeiro trimestre. É, Mas é o que eu falo do planejamento. A importância de você planejar quando vai engravidar com a própria hemato também é para dar é aquele pico isso. de subida de plaqueta no início da primeiros 3 meses ali, né? Para segurar. Mas Isso. também dá uma investigada, porque às vezes você tem outra coisa, né? Isso é importante, por isso que eu tô se você também na saúde feminina, porque as mulheres que têm PTI, eu tenho PTI, só vai na hemato. Gente, você tem um corpo inteiro. E você tem que ver o resto. Às vezes Você você tem que ver o tem resto. mioma, às vezes você tem uma doença ginecológica ali, um problema no Isso. útero, um fator trombótico ali, você não sabe, você tem que dar uma Tem investigada. que Então, por isso rastrear, assim. sim, Perdeu tem que quantas rastrear. gestações? Essas gestações foram rastreadas outra coisa? Será que tem uma SAF? Será que tem um. Por que está Sim, acontecendo essas perdas, né? O paciente não é um diagnóstico. Isso é outra coisa que, para tudo, né? Bate para isso em tudo. Gente, é uma pessoa, não é um diagnóstico. Então não é o PTI, não, é PTI, mas é PTI, mas tem 10 mil outras coisas. tudo. Eu Tem mesma não tudo. tenho só PTI, eu tenho várias coisas aqui. A PTI tá em remissão, eu tô ótima. Mas, por exemplo, eu tive um problema há pouco tempo no útero, tive que fazer um tratamento. Sujeito a isso, a gente tá sujeito a isso, gente. A Então, gente tá. assim, E aí a paciente assim, eu tenho PTI, tô sangrando, sangrando, sangrando. É pela PTI. Cara, calma, alto lá. Como é que estão suas plaquetas? Você pode ter um pólipo dentro do útero. Você pode ter um mioma. Você pode ter, viu, né? Emiliana? Tá ouvindo, Emiliana? Essa é pra você. Que a Emiliana tá com os probleminha aí e a plaqueta dela tá de 70.000. Eu falei, ó, não é plaqueta, não. Você vai na gineco lá e conversa com ela que isso daí não é plaqueta, que isso daí. Viu, Emiliana? Esse recado foi dado. Exatamente. Não é. Para todos os pacientes de PTI, vocês não são só PTI. Vocês são Exato. Que é a pessoas. campanha desse setembro. Esse setembro é sou mais que um roxo. A É gente isso. é um roxinho, mas a gente é mais que um roxo. Tem Com tudo. certeza. Por isso que esse mês a gente vai ter. Tá tendo a live com você, vai ter a live com a doutora dermatologista. A gente tem outros fatores ali que envolvem a nossa vida. E, Sim. claro, o acompanhamento ginecológico, uma vez por ano, toda mulher tem que fazer, Toda na minha mulher. opinião. Deu 18, assim, eu comecei com 15, mas falam 18 anos. Mas deu 18 anos ali, todo ano tem que fazer, gente. Todo ano. Fazer mamografia, tem que fazer. Não adianta. Eu nem falo, quando me perguntam quando ir na primeira consulta ginecológica, eu sempre deixo bem claro que não existe uma idade, existe um momento. Então, assim, essa menina está começando a evoluir os caracteres sexuais, ela está começando a ter mama, ela está começando a ter pelo. Será que ela não tem dúvida? Será que não é hora de levá-la no gineco para o gineco orientar? O gineco, ele é o melhor amigo da mulher. Assim, eu brinco que Sim, todos sim. me ligam primeiro para eu dizer para quem vai. Entendeu? O gineco é o melhor amigo da mulher. Não, o Então, a gente, gineco é o médico que cuida da gente, assim. É é ele o que vai clínico te dar geral. a guia para outro médico. É como se fosse o clínico. É o É a clínico nossa, é geral o da nosso mulher. médico, gente. Não, e eu brinco assim, não que eu queira ser clínica geral, eu queria mesmo era que todo mundo tivesse um clínico geral, mas a gente Ah, sim, sabe mas que não, mas isso não não tem. acontece.
né? Isso não acontece. Então, acaba que tudo vem primeiro pra gente. Então, cara, quanto antes você puder criar um vínculo com aquele médico, uma confiança com aquele médico, uma acessibilidade com aquele médico, melhor. Então, por que esperar 18, 20 anos? Ah, eu vou só depois que eu tiver a primeira relação. Cara, por que não é melhor ir antes para aprender sobre o que fazer para não fazer besteira? Ah, eu vou esperar Exato. depois que menstruar a primeira vez. Será que não é melhor ir antes para entender o que é menstruação, não se assustar com aquilo que está acontecendo, saber o que esperar daquele momento ali? Então, eu acho que a partir do momento que a menina começa a mostrar que ela está desenvolvendo para uma adolescência, eu acho que ali é a hora de começar a ir no Aula. ginecologista. Ó, eu vou só ler rapidinho, tá, gente? Senão não vai dar tempo, mas ó, uma paciente falou aqui, 12 anos da minha cesárea e ainda estou com metade dos meus pontos por dentro abertos, super inchaço. Ela já teve vários problemas, a gente já conversou bastante. Mas ela mora numa cidade pequena, ela já fez várias viagens para tentar resolver isso. Mas é o que pode acontecer, é o que a gente estava falando da cicatrização. Aí a outra, Carolina, falou: tive um distúrbio hormonal, menstruei muitos dias. Tomei um remédio para regular meus hormônios e o sangramento parou. As minhas plaquetas estavam 100 mil. Era PTI? Não era PTI, né? Você Não, já falou, você teve um distúrbio hormonal. é isso. Você, Gente, ó, entende? você teve um Nem distúrbio tudo é hormonal, você PTI. tratou a parte hormonal e parou de sangrar. Se fosse PTI, não ia parar de sangrar, porque não era hormonal, era PTI. Então, né? A outra perguntou: tem uma grande dúvida. Pacientes com PTI, agora a gente vai entrar na menstruação rapidinho, senão já falta 15 minutos. Vamos lá. Eita. Pacientes com PTI podem menstruar normal ou melhor cortar a menstruação? Então, Ixi, peraí. isso é uma. Olha, é polêmica esse assunto. Eu tenho uma Exato, opinião polêmica sobre esse assunto. Porque eu exato. cortei. É, A minha menstruação eu cortei. eu Eu cortei. cortei há muito tempo. Gente, eu não menstruo desde 2007. Acho que tem gente aqui que nem era nascida, sei lá. Faz muito tempo que eu não menstruo. Foi assim que eu descobri minha PTI. Porque eu tive uma hemorragia uterina, uma menstruação imensa, tipo, os absorvente noturno no final de semana inteiro, e o vermelho vivo. E eu falei, tá, eu não menstruo há muito tempo, mas eu sei que não é dessa cor, assim, tipo, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui no pronto-socorro, era PTI. Então eu descobri porque eu já me cuidava, a minha gineco tinha me dado. Ela falou assim: a minha menstruação sempre foi péssima, e aí a gente vai entrar nisso. Eu sempre tive cólicas de não ir trabalhar. Assim, nunca foi um tranquilo, nunca foi bonita, aquela coisa mágica do sagrado feminino. A minha menstruação nunca foi assim. E aí eu falava isso pra minha gineco, ela falou assim: você quer interromper? Eu falei: tem como? Porque eu já tomava pílula, só que eu parava no 21º, Sim, você fazia menstruava, pausa. fazia a pausa. Só que aí era um tormento na minha vida quando eu fazia pausa. E ela falou assim: quer fazer contínuo? Vamos tentar? E aí a gente achou a pílula que dava certo, porque é aquela coisa, ai, eu não passo mal com pílula. Gente, eu passei mal com umas 3 até achar a quarta que deu certo. E é a que eu uso até hoje. Até hoje. E aí eu falei, o que, que pode acontecer de grave? Ela falou assim, não, a gente vai acompanhando. Nem tinha PTI naquela época, nem tinha descoberto a PTI. E comecei, nunca mais. Eu nem sei usar um absorvente, gente. Não lembro mais. Faz quase 20 anos. E pra mim é a melhor coisa. Por isso que eu falei, minha opinião é polêmica. Eu acho que quem tem PTI tem que cessar a menstruação, porque você tira um fator de sangramento da equação É da isso. hemorragia, entendeu? A gente não tem Mas resposta protocolada, tá? Não é é, assim, tem que, é obrigatório que. Mas eu brinco que é uma questão de bom senso. Para que eu vou deixar uma mulher sangrar todo mês se ela tem uma doença que é um distúrbio com sangramento? Para que eu vou deixar ela sangrar todo mês? A menstruação, as pessoas têm muito essa ideia de que a mulher precisa menstruar para limpar o organismo. Não, 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 não. Nada disso. romântica, né? Uma coisa romântica da É menstruação, né? Ninguém é isso. menos mulher porque não menstrua, gente. Olha eu. Não, não é. Ó, drag queen aqui. E, A gente continua sendo igual, assim, não, e eu sei, pode ter alterações, aí a senhora vai falar, doutora, na questão do libido, não sei, para mim nunca teve nada. sim, Humor, podem. libido, Eu não tô pé. dizendo que é uma decisão que vai é só mil maravilhas. Não, não é. Quando você opta por interromper a menstruação, você opta por colocar um hormônio no seu corpo com essa função. Então, assim, você tem que pesar as suas vontades, os riscos, os benefícios. Decisão de contracepção, ela é muito, muito, muito individualizada. A gente tem que parar mulher por mulher para ver o que para aquela mulher ali faz sentido. Mas
levando em consideração de uma maneira geral, pensando em pacientes com PTI, eu acho que a ideia de cessar a menstruação, a não ser que ela tenha uma contraindicação por outras coisas, cessar a menstruação seria uma opção excelente. 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 Nossa, gente, eu não consigo nem imaginar. E eu falo que eu quero ter filho, né? Só que o meu cérebro, eu tenho 35 anos, então eu tô planejando isso nos próximos 5 anos. E meu cérebro fica pensando assim, nossa, você vai ter que menstruar de novo pra acontecer, né? Vai. Aí eu já fico lembrando de tudo aquilo. Não, Aí eu falo, na ai, meu Deus. verdade, você vai ter que menstruar e tudo isso se você fizer questão de gestar, porque existe a opção de não gestar. Assim, eu posso ter de outro jeito, De claro. outro jeito. Mas é que eu, mas É é que eu sempre uma penso coisa que nisso, eu falo, gente, aí eu vou ter que voltar para aquilo. vai. Porque Para talvez, gestar, é você vai aquilo ter que que você passar por falou, isso. eu não soubesse que eu tinha PTI, talvez. A primeira coisa, quando eu voltei para casa da internação, eu fui vasculhar meus exames antigos para ver plaquetas, né? Mas nunca teve uma coisa muito, assim, oscilante dos exames que eu encontrei. Então, acho que realmente eu não tinha, mas, assim, vamos dizer que era um sinal de alerta a minha menstruação, porque era muito intensa, muito intensa. E eu tenho 50 quilos, assim, é uma coisa muito surreal. Mas será que é Tanto um que sinal de alerta? Ou será que não tem alguma outra coisa associada também? sim, por isso que eu fui investigar. Mas realmente não tive Entendi. nada, assim. Até minha médica brincou e falou: Nossa, eu mandei você fazer 46 exames, você veio com 46 resultados ótimos. Porque ela me mandou Ótimo. um check-up de pandemia, sabe? Tipo, imenso. E não deu nada. E ela falou: Nossa, eu achei que ia vir, né? Alguma coisa. 2 anos sem fazer check-up, né? Por causa da pandemia. E não veio. E eu falei: Que bom, tá tudo Que bom. certo. Mas essa questão da menstruação assusta muito, porque, que nem a Emiliana falou, a Emiliana tá com esse problema desde junho. Imagina, faz 3 meses que ela 3 não meses. cessa. 3 meses. E ela tá indo no médico, injeção, tal, e não tá conseguindo. E a plaqueta dela tá boa. Por isso que eu falei, vai investigar outra coisa, porque não é a plaqueta. Já, Não já, é, já mostrou que não é. Já não é a deu pra ver plaqueta. que não é. Claramente E não é eu a acho plaqueta. que E o sangramento, eu não sei quantos anos ela tem, mas eu lembro que você ela já chegou a falar é alguma mais coisa de velha. climatério. Ela que perguntou do É, climatério, né? o Ela que perguntou. sangramento uterino anormal, né, na perimenopausa, na parte climatérica, ele precisa ser investigado. Ele tem muitas causas. Então, Ah, vale a pena ela procurar mesmo. Tá? Ele viu, pode ser Emiliano? até hormonal, de Já regulação falamos hormonal. todas as respostas, que ela foi a que mais mandou pergunta. Ela mandou pergunta desde a semana passada para mim. E aí eu ia te perguntar dos métodos contraceptivos, que a gente falou da pílula, né? Mas tem o DIU também. O Tem. DIU é indicado para quem tem PTI ou não é uma boa ideia? Então, o DIU hormonal poderia. E ele teria a mesma vantagem da pílula, com uma absorção, inclusive, menor de hormônio e não associado o estrogênio com a progesterona. A gente usaria de progesterona isolada, né? E também leva a menorreia, na imensa maioria dos pacientes, a menorreia parada de menstruação, também leva essa parada de menstruação, mas o DIU de cobre, que é o que a gente fala não hormonal, qual é um dos grandes problemas dele? Na verdade, ele é meu favorito. A galera que me conhece do meu Instagram Ele é sabe, ele seu é meu favorito. queridinho. Eu amo o DIU de cobre. É que ele é Exatamente. acessível, né? Que é Ele é acessível, não é? Ele é super No CC, acessível. Ele é super é, acessível, inclusive ele tem no SUS. no sul. Existe o cobre, cobre com prata. Eu gosto muito, muito deles, exatamente pelo fato de que eles não colocam hormônio no corpo da mulher. Então, a paciente que não tem queixas ginecológicas que justifiquem ela usar hormônio e ela está buscando só uma contracepção, o DIU é a melhor opção. Ela tem a contracepção que ela precisa e ela não coloca vários hormônios no corpo dela. Mas, na paciente com PTI e na paciente com algumas outras queixas, tá? Tem vários motivos pelos quais o DIU de cobre não seria uma melhor opção. Mas na paciente com PTI, a gente precisa alertar essa mulher que o DIU de cobre, ele aumenta sangramento. O DIU de Hum, cobre, ele faz o fluxo menstrual aumentar. Aí é adaptativo, Maíra, para uma galera, para outras não. Para outras, o fluxo vai ser aumentado durante todo o tempo de uso. E aí você pega uma paciente que já tem uma menstruação aumentada por conta de um diagnóstico dela, e você coloca um método contraceptivo que vai aumentar ainda mais esse sangramento, vai trazer confusão. Não vai sair da remissão da PTI por isso. Não vai. não, Mas mas vai ser mais um fator confundidor.
mais um momento de consumir plaqueta. Eu não usaria o DIU não hormonal numa paciente com PTI. E aquele adesivo teria problema, mas Adesivo, na questão da, acho que da aplicação na hora não tá com a plaqueta muito baixa, porque sangra, né? adesivo, Aplicar. anel. Não, então, o adesivo não tem Adesivo, picada. não pica, é O verdade. O adesivo é só adesivo, colar, tá? tá, Adesivo, anel vaginal, a pílula oral, o DIU, todos esses são opções hormonais que podem ser uma opção, tá? O injetável, tá. que é a questão, né, do como estão essas O plaquetas. injetável por conta do... É. Aí perguntaram se plaqueta. Ela falou, plaqueta com 38 mil, a Elisa. 3 escapes no mês é normal? Tem um pouco fluxo. Peraí. 3 escapes no mês? Então, Eu acho que três. escape é meio que uma coisa que todo mundo tem, né? Assim. Não, Então, 3 escapes no mês é normal? Depende. Isso está acontecendo todo mês? Porque 3 escapes no mês ele não é normal, independente de PTI ou não PTI. Não é para você ficar sangrando o mês inteiro. Não é. Agora, essa paciente, ela usa algum hormônio? Porque se ela usa uma pílula contínua, ela pode estar com um endométrio muito fino. E aí o escape é pelo endométrio fino e não pelas 38 mil plaquetas. Então, Eu gostei de saber disso. Essa informação foi válida para mim também ficar observando. Porque eu uso há muito tempo. Eu fico com essa preocupação. Eu uso há tanto tempo, há tantos anos, né? Quase 20 anos. mas não é um Quando eu fui... problema. E não é uma não deu contraindicação. nada nos meus exames. Falaram que meu ovário tá ótimo. Eu falei, nossa. Porque a E gente tem fica que com essa... deixar. Eu brinco que a paciente que opta por usar hormônio, ela menstruar, ela só gastar dinheiro com duas coisas, com hormônio e absorvente. Cara, se você já tá usando hormônio, pra que sangrar? Sabe? Tá usando hormônio? Bota isso Continua. contínuo. Bota isso Ó, vai contínuo. dar um tempo, mas eu vou fazer mais uma pergunta agora. Peraí. Ai, gente, a gente tá. Da cólica, cólicas. A gente não pode usar Não ibuprofeno, pode por antes. exemplo. O que que a gente pode usar para uma cólica? Um dipirona? De pirona. Dipirona. De Gente, pirona. dipirona. É o que eu falo para tudo. Dor de cabelo, dipirona. De pirona. É Dor nas isso. costas, dipirona. De pirona. Gente, Vocês é a não podem dipirona. usar o paracetamol, vocês não podem usar o ibuprofeno, não pode usar um monte de anti-inflamatório. Então, de pirona. Dipirona. De E pirona. aí, tá. Fertilidade, né? Fertilidade da paciente com PTI, se os medicamentos influenciam, os imunobiológicos influenciam, né? É, Da PTI, influenciam. Naquele momento ali, eles vão no momento influenciar. Isso. Naqueles momentos do uso, eles vão influenciar. Mas você interrompendo o uso, fazendo um acompanhamento, usando por um período correto. E depois, isso é sempre importante, dar o tempo correto de investigação para garantir que não é outra coisa também. Sim. Tá tudo bem. Porque também tem muito isso, né? De tipo, eu tenho dificuldade de engravidar porque eu usei muito tempo de remédio, porque eu usei imunobiológico, porque eu usei corticoide. E aí, na verdade, a paciente tem uma trompa entupida. E você não fez o diagnóstico de uma outra coisa. Então, você tem que sempre focar no fato de que você não é um diagnóstico único. Você é uma mulher e tem várias causas. Sempre Somos use. mais que o roxo, somos mais que o roxo. Não aceitem o fato de que a PTI vai explicar tudo na sua vida. Não, não vai. Ela, inclusive, vai explicar uma parte pequena da sua vida. Todo o resto você é uma pessoa como outra qualquer, pelo amor de Deus. E aí a gente já tinha meio que falado disso, mas a questão do intervalo entre consultas ginecológicas. Normalmente, quando a pessoa não tem nada, faz um check-up anual, às vezes a médica. Mas no caso da PTI, é melhor a cada 6 meses ou anual mesmo? Eu não vejo uma necessidade do acompanhamento ginecológico reduzido em relação a uma mulher sem a doença, simplesmente pela doença. Eu acho que se ela está acompanhada e compensada com o hemato, a parte ginecológica se torna só ginecológica. Agora, se ela está com qualquer descompensação que faça com que ela tenha um sangramento aumentado ou qualquer coisa do tipo, aí vale sim, naquele momento, focar num período mais curto para tentar ajustar o problema. Então beleza. Acho que é isso, a gente falou praticamente de tudo, assim, e por favor, gente, continuem frequentando seus ginecologistas, faça planejamento para engravidar. Você tem uma não doença deixem de ser mãe por causa do diagnóstico. Não de... Gente, tem paciente aqui que tem 4 filhos, teve 4 filhos com PTI ativa, tá ótimo, os filhos estão na faculdade, sabe? E é o que eu falo, eles têm muito medo, assim,
Ah, mas eu posso morrer, ou então minha plaqueta não sobe com nada. Como é que eu vou viver? A gente faz parte do grupo internacional. Eu conheço uma paciente, a Joan, lá dos Estados Unidos. Ela tem 73 anos, ela tem PT desde que era criança. E não tinha tudo isso antes, né? De Sim, medicamento, tratamento. Era meio que vai vivendo aí, a gente vê. isso. Viveu com 10 mil, 15 mil plaquetas a vida inteira dela. Ela viajou, ela teve filho, ela já teve neto, ela fez faculdade, ela teve empresa, ela aposentou, aí ela viajou de balão lá no Egito. Tipo, meu, ela viveu a vida. Ela viveu a Então, vida. aí tá 25 segundos, vai acabar mesmo. Então, doutora, eu queria agradecer a sua participação. A live vai ficar disponível aqui, eu vou enviar para você também. E agora suas palavras finais aí para o pessoal. Gente, um beijo. Eu acho que a nossa mensagem final é essa. Cuidem-se e entendam que vocês são mais do que um roxo e façam um acompanhamento ginecológico. Tenham filhos se vocês queiram, vivam a vida bem acompanhada, está tudo certo.